Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Uma ótima quarta-feira para você, 18 de março. Começar o dia ouvindo Jesus dizer para nós: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se o maior problema é a morte, esse problema já está solucionado em Jesus. Se Jesus resolve até isso, por que vamos nos preocupar? Por que vamos perder a nossa paz? Nada melhor do que começar o nosso dia, começar a nossa jornada acolhendo essa palavra de sabedoria, que é a palavra do próprio Jesus. E acolhendo a palavra de Jesus, nós acolhemos em nós o seu Santo Espírito. Convido você agora, meu irmão, a abrir o teu coração para acolher o Evangelho que está em João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, nesse Evangelho, Jesus traz claramente essa intimidade com aquele que o enviou. Aquela intimidade com o Pai Criador de todas as coisas. E logo no início do Evangelho, a gente vê os judeus se incomodando
se encolerizando com isso e querendo arrumar uma forma de matar Jesus, de condenar Jesus, de prender Jesus, porque Jesus chamava o Deus Todo-Poderoso de Pai. Para a gente ter uma noção e uma dimensão disso, o nome de Deus era tão santo que ele era construído apenas com vogais. Com consoantes. Não tinha vogais no nome de Deus. Literalmente para se criar um nome impronunciável. O nome de Deus era tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que a gente não poderia falar. Diante dessa cultura, diante desse cenário, aparece Jesus, chamando o Santo do Santo de Pai. Automaticamente, os judeus ficam loucos quando ouvem isso. E Jesus, tomando a palavra, Jesus discorre várias palavras, onde ele traz que o que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Então, ele ainda diz, né? E lhe mostrará obras maiores, de modo que vocês ficarão admirados. Assim como o Pai, o Deus Criador, ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. E aqui ele mostra essa sintonia do Filho e do Pai. O Pai, Criador de todas as coisas, e o Filho, Jesus, o Redentor, aquele que vem para salvar, aquele que vem por amor, para morrer, para se entregar por nós, para nos salvar, para nos curar, para nos trazer, de fato, uma vida nova, uma vida com esperança, uma vida com direcionamento. Jesus, ele assume neste evangelho a força, né, do Pai. A força do Pai habita em mim. E mostrando aqui a intimidade do Pai e do Filho, nos traz a convicção do nosso Deus Trino, a Santíssima Trindade. Por isso que nós devemos sempre começar o nosso dia acolhendo, né, a presença dessa Santíssima Trindade em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome desse Deus Trino que nós vivemos. E Jesus, nesse Evangelho, ele traz que só em acreditarmos, em crermos na Santíssima Trindade, crermos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós já estamos possuindo a vida eterna. Porque ele diz: aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Aqui ele traz clareza: todos nós iremos perecer, todos nós iremos morrer, viemos do pó e voltaremos para o pó. Mas vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. E aí? Aqueles que praticaram o bem sairão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Nesse tempo de Quaresma, nós somos convidados justamente a refletir sobre quais estão sendo as nossas ações. Eu estou praticando o bem ou o mal? E eu recomendo que você viva para praticar o bem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir e começar o dia ouvindo as palavras de Jesus. E eu desejo uma ótima quarta-feira para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.